Boa bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Hackatrago. Então, tem essa grande missão de trazer como tirar a ideia do papel, né, como é que seria? Quem sou eu? Eu me chamo Carlos Rodrigo, faço parte do Instituto da Transformação, sou engenheiro de dados, ajudo as empresas a construírem soluções, venho da parte de desenvolvimento, mas uma pergunta que sempre eu me faço: de onde vêm as boas ideias? As e passei muito tempo da minha vida pesquisando isso e as melhores ideias que eu tive foram em ambientes escolares, universidades, bate-papo com os amigos. Então eu acredito que as boas ideias, elas vêm do contato entre pessoas que estão insatisfeitas com o modo que vivem e querem melhorar para que outras pessoas não passem por isso. Então, essa conversa entre pessoas diferentes, da onde vem seria de onde vêm todas as boas ideias, porque cada um vem com uma parte de uma ideia. E quando junta essas ideias, pega isso nos cafés parisienses em 1800 e alguma coisa, as pessoas conversavam para ter mais ideia. Se você for falar um pouco do Vale do Silício, qual é a característica do Vale do Silício? É uma cidade pequena que todas as pessoas se encontram no mesmo lugar e acabam contando daquilo que estão trabalhando. E por onde eu começo? Comece pelo problema. Existe problema para todo lado. Olhe para o seu lado, olhe para sua cidade, para o campo. Olhe, onde tem um problema, tem oportunidade de ser resolvida. Toda ideia deve começar por uma dor real. Por exemplo, vamos supor que eu esqueça de irrigar a minha plantação e acabe tendo, ou estou plantando na data errada. Então, isso realmente é um problema? Esse é o ambiente correto para a gente estar testando. O Hackatagro é o ambiente para a gente testar as ideias de forma rápida e em grupo. Exemplo de um problema real. Vamos supor que eu tenho meu avô e ele esquece de irrigar a lavoura. Quais são as consequências que tem se eu não irrigar a minha lavoura? Né? Eu posso ter perda de produção, eu não posso ter o melhor alimento. Vamos passar mais um pouquinho. Qual a perda de produtividade? O que se pode causar de impacto? O que eu posso fazer para melhorar? Então, eu começo a investigar, começo a conversar com o meu avô. Ah, beleza, é um problema só do meu avô? Será que meu avô... Aí ele começa, não, meu amigo também esquece de irrigar. Aí você já vê, pô, não é só um problema dele, acho que é um problema maior. Aí conversa com o amigo dele, perguntando sobre se ele esquece, por que que ele esquece, a teoria dos 5 porquê. Por que que eu esqueço de irrigar? Não, eu esqueço porque eu tenho feito muitas coisas, eu tenho trabalhado em muitos projetos, não tenho tempo para ficar com a minha família, quando meu neto vem aqui eu acabo esquecendo o tempo. Então você vai reunindo um monte de problemas que vai acontecendo e você tentar minimizar esses problemas. Um pouco que você conversou novamente com esse amigo, ele fala que outro amigo tem. Pô, eu tenho um problema legal. Eu começo a dimensionar a quantidade de pessoas que passam pelo mesmo problema. Isso se chama tamanho de mercado. Então, quanto maior o tamanho de mercado, mais a sua solução tem chance de ter sucesso. E uma possível solução para isso, vamos pensar simples, vamos supor que a gente coloque um sensor lá, que toda vez meça se teve água, como é que está a parte do solo, e manda um WhatsApp simples para ele: "Ó, você precisa ir lá, ativar a sua irrigação". Isso é um problema real, né, que eu esqueço de irrigar, tem uma consequência que eu perco a produtividade, e por um outro lado eu tenho um alerta de WhatsApp que vai ajudar ele a fazer sim, poderia ser um telefonema, poderia ser qualquer coisa, poderia ser você mesmo indo lá avisar teu avô de tempos em tempo, então você começa a resolver o problema sem ter uma solução, você identificou, realmente é um problema, as pessoas esquecem de irrigar a lavoura, ou aí você pode se aprofundar, ou as pessoas estão irrigando de maneira incorreta. Então, é uma, como é que eu poderia te dizer? Uma possível solução. E a fórmula do problema? É o usuário é uma pessoa que vai usar a sua solução, nem sempre vai ser quem vai contratar, mas a dor, qual seria a dor? Falta de irrigação. Mas a consequência, e qual seria a consequência que estaria em cima disso?
seria perda de produtividade, consequentemente menos lucro, menos alimentos. Então aqui tem um pequeno exemplo, o pequeno agricultor não sabe a previsão do tempo e planta na hora errada. Isso faz toda a diferença numa lavoura. Se eu planto na hora errada, quanto eu tenho que gastar para poder irrigar aquele solo. Então, se eu não tenho esse mínimo de planejamento, eu vou gastar mais. Se eu gasto mais, eu me torno menos competitivo. Aí que está legal. Entra a gente que é, que é curioso. Vamos resolver esse problema, vamos propor soluções. Será que colocar um sensor WhatsApp é suficiente? Ou será que eu posso ter um drone que passa lá e olha? Aí a criatividade é o limite, mas a gente tem que lembrar sempre que toda solução tem que ser paga por alguém e ela tem que ser economicamente viável. Então, assim, não adianta, se eu posso mandar uma mensagem por WhatsApp, por que que eu vou criar algo mirabolante que seja caro, por exemplo, um drone que vai lá, mede a terra e volta e fala com o seu avô, ele vai ter que comprar um equipamento caro. Será que é isso que ele precisa? Será que é uma coisa mais simples? Então pense de maneira sempre mais simples para poder resolver o problema. E aqui tem algumas perguntas, né, que você pode fazer para você mesmo, e para que vai te ajudar, tá. Quem tem o problema? É meu avô? É os colegas do outro lado? É o meu pai? É os meus amigos? Então, quais os problemas que tem aí? Pergunta, se você tivesse uma varinha mágica, tivesse 3 desejos, quais 3 desejos você pediria? "Ah, eu queria ter mais controle da minha produção e saber do tempo", aí você vai lá e anota no teu caderninho. "Ah, eu gostaria de saber quando a minha planta está doente", aí você vai anotando lá. Com esse monte de problema, você vem na segunda pergunta: qual realmente é o problema? Vocês foram falando lá, você começa a fazer a sua análise, a análise crítica. Qual seria o problema? Ah, realmente é tecnologia? É é falta de conhecimento? Então você vai juntando esses fatos, vai investigando cada vez mais em cima disso. E tá, depois que você fez esses 2 passos, o primeiro passo, quem tem o problema e qual o problema, aí eu começo a pensar: "Cara, como é que eu posso resolver isso?". Vamos supor, cara, um caso que eu tenho aqui. Eu tô com saudade da eu tenho peço para colocar um quadro na parede do meu escritório aqui, para lembrar da minha mãe, né, porque eu sempre esqueço de mandar a data para o aniversário. Então, geralmente, a pessoa vai vir, vai resolver com a furadeira, né. Vai botar a furadeira, botar o quadro lá. Ele vai resolver o problema de esquecer o aniversário da minha mãe? Aí eu faço segunda porque: "Por que que você quer esse quadro?". "Não, porque eu esqueço do aniversário da minha mãe". "Ah, mas por que que você esquece?". "Ah, porque minha agenda é muito ocupada, eu acabo falando, tendo muitos compromissos, entre um compromisso e outro, eu acabo esquecendo". Perfeito. E qual seria a solução que eu posso propor para isso? Como é que eu posso pensar em resolver isso? Qual é o problema dele? É a foto na parede ou é o esquecimento do aniversário? Eu identifiquei que seria o esquecimento do aniversário. Então, por que que a gente não cria um calendário onde ele possa botar lá e avise ele 10 minutos antes, um dia antes, que é o aniversário da mãe dele por e-mail, por WhatsApp, seja qualquer coisa. Então, soluções simples, às vezes a gente se aprofundando, a gente consegue resolver problemas complexos. E pensar, como é que eu faria esse protótipo simples? Eu já adiantei aqui, né? Eu poderia pegar o Google Calendário, colocar o aniversário das pessoas da família dele, que ele acha importante, e ver se funciona. Funcionou? Entra em contato com ele de novo, novamente, depois que passou os testes que a gente fez. Funcionou? O que que você poderia melhorar? Qual a sua experiência? Aí você consegue construir a solução. Então, sem eu gastar nada, praticamente pegando ferramentas que já existem. A grande dica aqui seria ressignificar o que a gente já tem. Então, assim, um calendário do Google que serviria só para agendamento de compromisso, a gente pode utilizar ele para poder resolver o problema dele esquecer o aniversário. Então, assim, uma ferramenta que já existe, simples, você pode utilizar para a solução. A inovação e as ideias não precisam ser totalmente disruptivas, vou mudar o mundo. Você pode pegar coisas que já existem, combinar e criar uma nova solução. E quem pode testar para dar opinião? Nesse caso, você vai testar com ele, que pediu, aí vamos pegar uma outra pessoa que queira também lembrar de algo. Aí você entrega essa solução para ele, cria um grupo de trabalho com umas 10 pessoas, pega esse resultado,
anota e vai entendendo, aí você vai melhorando a solução. Então, assim, você não precisa de tanto dinheiro, não precisa de tanto recurso para resolver uma solução. Esse aqui é os meus contatos, desejo de todo o coração boa sorte, fiquem à vontade, estou aqui para ajudar junto com o Paulo no Hackatagro. Muito obrigado a todos.